Amém. Os irmãos da plataforma quiserem se juntar à nave da igreja, podem ficar à vontade. Feliz sábado aos irmãos. Todos possam ser bem-vindos à casa de Deus. Você teve a oportunidade de estar em outros lugares, mas hoje, no dia santo do Senhor, você escolheu estar aqui. E esse é o primeiro passo, é um dos passos para a sua preparação para estar com Deus no céu. Porque lá será sábado todo dia, irmãos. Então, lá você terá um encontro com Deus como este, parecido, todos os dias. Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Alain, eu sou o ancião lá da Igreja do Mariana. Já vim aqui algumas vezes, mas há muito tempo atrás, acho que, não sei se o Cássio vai lembrar o tempo que eu vim aqui, eu cantava num quarteto ainda, e aí eu vim aqui, mas faz bastante tempo. Acredito que tenha sido em 2017, 2018. E é bom estar aqui novamente, a convite da Jéssica, me chamou para estar aqui, trazendo a mensagem para os irmãos. E hoje nós iremos falar de um assunto, irmãos, que move a Igreja Adventista. Um assunto que todos vocês gostam. É como se fosse aquela parte vermelhinha da melancia, quando a gente morde, é bem docinha, né? Então hoje, a pregação de hoje ela vai trazer esperança para o seu coração. Peço que você já abra a sua Bíblia lá no livro de Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Amém? Com a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você curvasse sua fronte. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus eterno Pai, a tua santa Bíblia está aberta agora, Senhor. Fale conosco. Envia o teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados para que possamos entender e ouvir a tua mensagem, assim como o Senhor quer nos dizer. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. O verso bíblico ele diz assim, capítulo 11, versículo 8, nós vamos ler até o 10. Olha o que diz. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém? Então aqui, Abraão ele foi chamado para essa terra, para essa cidade, né, que era uma cidade edificada por Deus. Nós temos um chamado também, irmãos, para morar numa cidade. E vocês devem saber de que cidade estou falando, né? Deus ele tem feito esse chamado para nós todos os dias. E conta-se uma história de um rapaz chamado Júlio. Aqui eu sei que, acredito que quase todos os irmãos trabalham, né, 8 horas por dia, todos os dias. E acredito que quando chega na sexta-feira, você se sente cansado, né? Você não vê a hora de chegar em casa, né? Dá o horário ali da empresa, você já quer pegar ali seu meio de transporte, já quer ir embora, já quer voltar para o seu lar, né? E é um desejo que todos nós temos, passamos por isso todos os dias, né? Essa vontade de ir para casa, descansar. E conta essa história de um rapaz chamado Júlio. Ele trabalhava numa empresa bem distante de casa. E ele trabalhou por algum tempo e, como era muito distante, ele tinha que ficar lá um bom tempo para poder voltar. E ficando nesse lugar, ele trabalhando bastante cansado, quando era tempo de ele voltar para casa, ele voltava de trem. E aí, certa vez,
ele foi, como de costume, para a estação esperar o trem, né? E já era bem tarde da noite. E sempre era uma alegria muito grande quando ele via o trem vindo, porque ele já sabia que era o último trem que ele ia para casa descansar, né? Dava um sentimento nele de alívio, porque aquele trem seria o trem que levaria ele para casa. E ali na estação, às vezes, ficava muito barulho, muita confusão, e ele tinha que ficar atento para ele não perder o trem dele, porque passavam vários outros trens. Ele poderia pegar o trem enganado. Então, ele ficava atento para ele não perder o trem que levava ele para casa. E não é que nem ônibus. O que acontece se você pegar um ônibus errado? Você consegue parar na próxima e ir para uma parada que passa o seu ônibus. Mas o trem já é mais difícil, né? Porque geralmente o trem ele passa por lugares que não tem paradas, que não tem nada, né? É bem distante de tudo. Então, se ele pegasse o trem errado, muito provável que ele não iria para casa naquele mesmo dia, né? Porque ele ia ter que fazer todo um trâmite para poder pegar o trem que ele tinha que pegar. Então, ele tinha que ficar muito atento. E eram muitas pessoas ali na estação, né? Um barulho, conversando com ele, e ele tinha que ficar ligado para não perder o trem. E toda vez que ele pegava o trem, certo, para ir para casa, ele se sentia aliviado. Agora eu estou indo para casa descansar. Às vezes, quando eu saio do trabalho também, eu saio doido para chegar em casa, tirar o sapato e descansar, né? Irmãos, nós já estamos muito tempo aqui. Nós já estamos cansados. Você está cansado? Já está cansado de passar por tantas coisas nessa terra? Acredito que você já esteja cansado. Acredito que você não vê a hora de pegar o trem e ir embora daqui, né? E o trem, quem é que já viajou de ônibus? Acho que quase todo mundo já viajou de ônibus, né? E pelo menos mais tempo atrás, quando você entrava no ônibus, você pegava uma fichinha e ali mostrava a cadeira que você tinha que sentar, tudo certinho, né? Então, no trem também tem um bilhetezinho, né? Quem já assistiu, que a gente não tem trem aqui, né? O trem que a gente tem aqui parou já há muito tempo. Mas, quando se anda de trem, eles te dão um bilhete. E aí ele vai conferindo e carimbando, bilhete por bilhete, né? Para você poder viajar naquele trem. E Júlio, ele tinha que cuidar muito bem desse bilhete, né? Porque já pensou, ele perde o bilhete, ele não ia poder voltar para casa. E Deus, ele também nos deu um bilhete. Vamos ver lá em João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2 até o 3. Um verso bem conhecido. Olha o que ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esse é o seu bilhete. Júlio, toda vez que eu olhava para o bilhete dele, era uma certeza para onde ele estava indo. Era uma certeza de um lugar que ele teria descanso. Quando você olha para esses versos, Deus, ele tem preparado isso aqui para você. Um lugar onde não tem mais dor, irmãos. Então nós estamos na estação do trem, ansiosos para que ele chegue e nos leve daqui. Vamos ler também Apocalipse 18, último verso da Bíblia, capítulo da Bíblia, né, o livro 18, versículo 4. No último livro, capítulo 18, versículo 4. Amém? Diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplice em seus pecados e para não partirdes dos seus flagelos. Aqui
para você receber esse bilhete, é necessário que isso daqui também esteja na sua vida. Deus aqui ele faz um convite para que nós saiamos da Babilônia. O que é a Babilônia? Babilônia é um lugar onde não tem leis, não tem regras, onde Deus não habita, onde há destruição, morte e desgraça. Este lugar se chama terra. Então Deus ele pede para que você se retire desses hábitos, dessas coisas, para que você se prepare para estar com Ele, para poder entrar no trem. Segundo o ponto da pregação de hoje é as distrações que você tem tido na estação que você está esperando, né? Há muitas coisas na vida que nos distraem. E às vezes você não percebe, porque a pessoa que está distraída, ela não sabe que está distraída, né? Ela não percebe. E Satanás ele é muito inteligente. Ele faz de tudo para que você esqueça da cidade que Deus tem preparado para você. De tudo. Quer ver um exemplo? Vamos abrir aqui 1 João. Sobe só um pouquinho. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Amém? Olha o que diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente, para sempre. Para sempre. Na estação que você está, Satanás ele vai fazer de tudo para que você perca o trem. Júlio precisava ficar atento para que ele não perdesse o trem dele. Ele precisava ficar todo o tempo de olho. Meus irmãos, precisamos ficar atentos para não perder o trem que nos leva para Nova Jerusalém. Como é que eu posso perder esse trem lá? Então, aqui nos versos que nós lemos. Primeiro ponto, não podemos amar ao mundo. Tudo que há no mundo, irmãos, provém de Satanás. Tudo. Luxúria, soberba, todas essas características, não vou dizer qualidades, características, elas provêm do mundo, né? E Satanás ele é tão esperto às vezes que ele coloca vontades no seu coração que você acaba perdendo de vista a Nova Jerusalém, acaba perdendo de vista o trem que vai tirar você daqui. E às vezes você começa a pensar que viver aqui é melhor do que viver no céu, não é? Há pessoas que têm muitos recursos financeiros que não querem ir para o céu. Mas há um momento em que essas mesmas pessoas têm um choque de realidade. E quando que isso acontece? Quando a morte bate à porta. Todos não aceitamos a morte, isso é um fato. Por que nós não aceitamos a morte? Irmãos, nós não fomos feitos para morrer. Não é da natureza humana a morte. Por isso que o ser humano ele não consegue lidar com isso. Não é parte da nossa natureza. Nós não fomos feitos por Deus para morrer. Nós somos feitos para viver. Infelizmente o pecado ele traz a morte, é o salário. O pecado ele traz isso, ele traz a morte. E as pessoas correm hoje para um lado e para o outro, tentando fugir desse pesadelo, né? Desde quando você nasce, a gente costuma a dizer que estamos ganhando vida, né? Fazendo aniversário, comemorando. E é uma data importante, devemos comemorar, né? Só que o entendimento é que não estamos ganhando vida. Nós estamos perdendo vida, dia após dia. Uma criança, quando nasce, tem quantos anos mais ou menos de vida? 80? Né? O irmão mais velhinho daqui da igreja tem quantos anos? Alguém sabe? 70, 80, né, irmãos? Então, a criança, quando nasce, ela tem
80 anos, vamos ser bem aqui otimistas. 80 anos. Quando essa mesma pessoa, essa criança faz 20, ele só tem quanto agora? 60. Depois que ele faz 40, só tem 40, né? Mais 40 está na metade ali. E assim vai. Dia após dia, irmãos, nós perdemos vida. E Satanás, ele não quer que você se atente a isso. Ele quer que você acredite que todos os dias você ganha vida. Mas na verdade não. Todos os dias, irmãos, nós caminhamos para a morte. Estão mentindo? Todos os dias nós caminhamos para o precipício. E há só um meio de você quebrar esse ciclo. Só há um jeito. Salvação em Cristo Jesus. Ele é o único que promete vida eterna. Ele é o único que pode te dar a vida eterna. E Ele é o único que pode quebrar esse ciclo. Então tenha em mente, os dias que você passa aqui é um dia a menos da sua vida. E às vezes quando a gente tem essa realidade, a gente começa a ver a vida de uma forma diferente. Né? O mundo, ele diz o quê? Viva dissolutamente. Faça o que o teu coração te manda. Isso também é uma ideia de Satanás, para que você esqueça que este mundo é mau. Irmãos, eu vou falar para vocês, não há nada de bom neste mundo. Nada. A gente às vezes tem momentos de felicidade, respingos, que somos felizes, mas acaba muito rápido. Né? Tem aquele ditado que fala que a felicidade do pobre dura muito pouco. Né? A felicidade do pecador dura muito pouco. A realidade do mundo é essa, irmãos. É morte. E quando nós entendemos isso, nós queremos um refúgio. Nós queremos uma solução. E a solução é Cristo Jesus. Só Ele que pode tirar você desse ciclo em direção à morte, desse precipício. E Satanás, ele faz com que você esqueça disso. Ele faz com que você viva como se não tivesse nenhum problema. Às vezes, quando temos muitos recursos, né, financeiros, é uma característica das pessoas que têm muitos recursos financeiros. Parece que não se preocupam com nada, né? Mas quando surge uma doença, quando uma pessoa amada morre, tem esse choque de realidade. Não, realmente, o mundo ele não é tão bom quanto eu achava. Então, irmãos, devemos sonhar com a Nova Jerusalém todos os dias. Porque lá é o único lugar que você não vai mais chorar. Que você não vai mais sentir dor. Que você não vai mais lamentar a morte de um ente querido. Esse é o único lugar que promete essas coisas. Se você for estudar aí outras religiões, outros deuses, alguns prometem reencarnação, outros prometem purgatório, mas nenhum deles promete um lugar em que você viverá feliz de verdade com as pessoas que você ama. Somente Cristo oferece isso. Só Ele oferece isso. Aqui está a importância do bilhete. O primeiro verso que nós lemos fala que Deus tem preparado um lugar. E quando você olhar para esse verso, lembre-se que você só está de passagem aqui. Nós somos só peregrinos, irmãos. Este lugar não é a nossa casa. Ontem eu comentei no trabalho com os amigos meus, como é bom você ter uma casa e você poder voltar do trabalho para casa, um lugar onde você possa descansar, é muito bom. É diferente de quando você vai, por exemplo, para a casa de um amigo, e é bom a gente ver os amigos, né? Mas você se sente completamente à vontade na casa de alguém? É totalmente diferente do que você fica em casa, né? Imagina você ficar, por exemplo, um mês na casa do seu amigo e um mês em casa. É totalmente diferente. Em casa você pode ficar à vontade, você pode fazer o que você acha melhor. Na casa de outra pessoa não, né? Você está ali como inquilino só, né?
Nós estamos passando aqui, nós não somos daqui. Este lugar não é o nosso lugar. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós queremos cada vez mais ir para Nova Jerusalém. Nós ansiamos voltar para a casa de Deus. Viver com Ele, ver o nosso Pai verdadeiro. Nós sonhamos com isso, né? Tempos atrás, a mãe da minha chefe morreu. E como eu falei para vocês, nós não fomos feitos para morrer. Então não sabemos lidar com isso. E ela ficou arrasada, né? Devastada. E os funcionários se reuniram, cada um fez um bilhetinho para tentar confortar, né, o coração dela. Aí mandamos. E como eu sou adventista, né, eu vou falar daqui, né? Vou falar da salvação de Jerusalém, de um lugar onde não vai mais existir morte. E isso me fez pensar, né, analisar como há pessoas por aí que estão andando para o precipício e não percebem. E quando acontecem essas coisas, elas não sabem a quem recorrer. E nós que conhecemos a Cristo e temos o bilhete, quando essas coisas acontecem em nossa vida e nós olhamos para o bilhete, nós temos um conforto, né? Nós temos uma saída. E aí nós lembramos como as pessoas que estão aí fora que não conhecem a Cristo, elas sofrem. Nós já sofremos, elas sofrem mais ainda, porque elas não sabem que existe uma segunda chance. Não sabem que existe uma porta de saída. Cada vez mais, irmãos, devemos sonhar com a Jerusalém. Quando nós fazemos isso, nós desprendemos do mundo. E aqui esse verso começa a fazer sentido em nossa vida. Não ameis o mundo. Porque quando você sonha com algo, quando você quer muito algo, você só pensa naquilo. Não é verdade? Quando eu estava pensando em comprar uma moto, meu amigo só pensava na moto o tempo inteiro. Não, tem que fazer isso, eu tenho que trabalhar tanto vai dar quanto para dar certo, tem que dar certo aqui. E ficava pensando, e quando eu andava na rua, só via a moto que eu queria. Toda moto que passava parecia que era a que eu queria. Porque eu queria muito aquilo. Quando passarmos a entender que a Nova Jerusalém é a única saída e que queremos muito isso, as coisas do mundo, ela não vai mais fazer sentido em nossa vida. Antigamente, irmãos, antes de me converter de fato na igreja, eu gostava muito de música do mundo, né? E ouvia muito, né? Rock, essas músicas, tudo. E quando eu passei a entender e querer aprender mais de Deus, foi difícil. Eu apagava as músicas, aí andava uns 3 dias, estava tudo baixado de novo. E aí eu vinha na mente o livro que eu estava lendo, que eu recomendo os jovens ler, o livro Amargo. E aí apagava de novo. Não, tenho que parar com isso. E aí teve um momento, irmãos, que não mais fazia sentido as músicas que eu ouvia antes. Eu ouvia, essa música aqui não fala nada com nada. Essa música aqui não me ajuda em nada. E passei a ouvir as músicas da igreja, de músicas que me incentivavam a aproximar de Deus. Tem um hino muito bonito que eu lembro que marcou a minha conversão, que é um hino do Arautos do Rei. Eu não te deixarei. E eu ouvi esse hino, e esse hino realmente passou a fazer sentido para mim. E ele me mostrou que as outras músicas não faziam nenhum sentido. Ou seja, cada vez mais que nós nos aproximamos de Deus, da promessa, e nós olhamos o bilhete do trem, nós queremos mais distância deste mundo. Nós ansiamos cada vez mais em estar com Cristo e sair daqui. E para finalizar, para que você consiga embarcar, é preciso que você se santifique. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 15. Versículo 16.
Amém? Olha o que diz. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Todos os dias precisamos nos santificar ao Espírito Santo. Tudo que nós fazemos tem que ser com o pensamento em Deus. Tudo. E quando nós entendemos isso, nós queremos ir para a Nova Jerusalém. Se uma pessoa fala para você que ela não quer ir para o céu, é porque ela não conhece as promessas de Deus. Ela não conhece. E cabe a nós avisar essas pessoas do que Deus tem para cada uma das pessoas. Cabe a nós, irmãos, fazer com que esse ciclo em direção à morte ele seja quebrado por meio de Cristo Jesus. E eu peço que você, todos os dias, sonhe com esse dia em que você irá sair daqui. Todas as semanas nós nos cansamos, trabalhamos, voltamos para casa, descansamos, voltamos para o trabalho. E a gente fica nesse ciclo, né? E alguns irmãos só tem uma rotina: casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. É sempre essa rotina. Porque nós, infelizmente, nós estamos ligados a essa sociedade do mundo, né, irmãos? Que, querendo ou não, precisamos fazer isso. Mas Cristo, Ele pede para que você olhe acima disso. Acima de sonhos terrenos. Ah, mas eu comprar um carro, eu vou ficar feliz. Deus pede que você olhe acima disso. Ah, mas se eu comprar uma casa, pronto, já vou ficar feliz. Deus pede que você olhe acima disso. Se eu passar num concurso público, receber 10 mil por mês, já vou estar feliz. Deus pede que você olhe acima disso. Acima disso, tem um lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Há alguma coisa melhor que isso? Nesse mundo, não. Às vezes as conquistas que nós temos aqui, não estou dizendo que você não deve conquistar suas coisas, mas as conquistas que nós fazemos aqui, às vezes, elas nos tiram o foco. A gente pensa que a nossa vida é só aquilo. E não é. Nós estamos aqui no dia do seu nascimento. Quando o médico pegou você, Deus ele já tinha um curso para a sua vida, para que você fosse morar com Ele. O plano dele não era que você morasse aqui 40, 80 anos, sofrendo, tendo algumas alegrias aqui, outras ali, e no final morrer. O plano dele não é esse. O plano dele é que você more com Ele eternamente. E eternamente feliz. Sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. Com as pessoas que você ama próximo de você. Isso é tão real, irmãos, e é tão urgente. Cristo está muito perto de voltar. Você não pode perder o seu bilhete. Você não pode perder de vista o seu trem. Muitos trens passarão, muitas pessoas irão tentar tirar você do trem. Muitas pessoas irão tentar atrapalhar para que você não pegue o seu trem. Mas você deve permanecer firme, de olhos fixos, à Nova Jerusalém. Cristo irá voltar. Amém? Nesse momento eu vou cantar uma música. Os irmãos que souberem podem me acompanhar. O dia em que verei no céu Jesus voltar pra me buscar, e então verei ao meu redor as coisas que acreditei.
acontecerem. Verei sinais dizendo que Jesus virá. Verei sua glória e esplendor. Verei que tudo que passei não foi em vão. Quero estar pronto pra subir, andar no caminho rumo ao céu, onde a luz jamais se apaga, onde a paz e o amor jamais tem fim. Verei os meus irmãos, verei meus queridos que se foram, cantando o hino da vitória, louvando a Deus. E então terei novo lar, com coisas que ninguém jamais imaginou. E todo mal que existe aqui vai acabar e nunca mais direi adeus. Posso imaginar que emoção será sentir o chão pouco a pouco se afastar. Estou indo ao meu verdadeiro lugar. Quero estar pronto pra subir, andar no caminho até ao céu, onde a luz jamais se apaga, onde a paz e o amor jamais tem fim. Verei os meus irmãos, verei meus queridos que se foram, cantando o hino da vitória, louvando a Deus, louvando a Ti, Senhor. Vejo ao longe alguém se aproximar. Quem sou eu? Com os braços bem abertos